Você está aí, tentando decifrar o manual de um homem como se fosse um idioma antigo e perdido. Você sente que está à beira de entender, mas as palavras somem, os sinais se contradizem, e você fica com aquela sensação no peito, um misto de esperança e exaustão. E se eu te dissesse que esse manual não existe? Que o que você procura não está na lógica, mas na alma? E se eu te dissesse que existem 7 verdades ocultas, 7 chaves mestras que, quando giradas, não apenas abrem a porta do interesse dele, mas fazem com que ele se sinta, de forma irresistível e quase inconsciente, em casa ao seu lado? Fique comigo, porque nos próximos minutos eu não vou te dar dicas superficiais de flerte. Eu vou te entregar o mapa do inconsciente masculino, explicado por um dos maiores exploradores da psique humana, Carl Jung. Ignorar o que estou prestes a revelar é escolher continuar no escuro, reagindo aos efeitos sem nunca entender a causa. É correr o risco de ver o homem que te interessa se afastar sem que nem ele mesmo saiba o porquê. O que vamos fazer aqui hoje é acender a luz, e a primeira verdade, a que inicia todo o processo, será revelada em menos de 40 segundos. Esta não é uma promessa, é o início da sua transformação. A verdade é que você já sentiu isso na pele, aquele silêncio no WhatsApp que grita mais alto que qualquer palavra, o visto por último que se torna um portal para a sua própria insegurança. Um dia, ele é fogo, presença, interesse genuíno, no outro, um deserto de indiferença. E nesse pêndulo emocional, você se perde. Começa a questionar cada palavra que disse, cada atitude que tomou. Será que eu fui intensa demais? Ou talvez fria demais? Será que ele percebeu minha insegurança naquele dia? Você repassa os diálogos na sua mente como se fosse a detetive de um crime que não aconteceu, procurando uma pista, um erro, uma razão para o comportamento dele ter mudado. Você não está sozinha nisso. Esse labirinto de sinais cruzados é o palco onde a maioria das mulheres hoje vive suas histórias. Elas aprendem a jogar o jogo da sedução, a postar a foto certa, a mandar a mensagem espirituosa. Mas isso é atuar na superfície, no ego dele. E o amor, a paixão avassaladora, aquela que ele não consegue explicar, não nasce no ego, nasce em um lugar muito mais profundo, um lugar que a lógica não alcança. É por isso que você vê homens incríveis se apaixonando por mulheres que, aos olhos do mundo, não parecem ter nada de especial. Mas elas têm. Elas dominam mesmo sem saber a linguagem da alma masculina. Elas ativaram uma ou mais das 7 verdades que vou te revelar. E quando você sente essa frustração, essa sensação de que está dando o seu melhor e mesmo assim não é suficiente, é porque você está tentando falar português com quem só entende grego antigo. Você está tentando preencher os requisitos lógicos dele quando a paixão é um evento arquetípico, mitológico, que acontece no porão da consciência. Comenta. Eu sou magnética. Se você já se sentiu nesse labirinto e está pronta para encontrar a saída. A sua presença aqui, agora, não é um acidente. É um sinal de que você está pronta para parar de jogar o jogo e começar a entender a verdadeira dinâmica do poder e da atração. A primeira verdade oculta, a faísca que inicia o incêndio, não tem absolutamente nada a ver com a sua aparência, seu status ou o que você faz da vida. Ela se chama o eco da anima. Dentro da psique de cada homem, segundo Jung, existe uma imagem interna e inconsciente do feminino, uma espécie de mulher interior chamada ânima. Ela não é uma mulher real, mas uma compilação de todas as experiências significativas com o feminino que ele já teve, desde sua mãe até personagens de filmes e livros. Ela é a personificação de qualidades como intuição, conexão, criatividade e acolhimento. Um homem não se apaixona pela mulher que se encaixa na sua lista de pré-requisitos. Ele se apaixona sem perceber pela mulher que faz a ânima dele vibrar. Ele a reconhece. É um eco. Como isso se manifesta na prática? É quando você não tem medo de mostrar sua vulnerabilidade autêntica. Não o drama, mas a vulnerabilidade. É a forma como seus olhos brilham quando você fala de um projeto seu que ninguém entende, mas que te consome de paixão.
É a sua risada espontânea e descontrolada diante de algo bobo. É quando você está tão imersa em seu próprio mundo, lendo um livro, dançando sozinha na sala, concentrada em seu trabalho, que sua energia se torna um campo magnético. Ele olha para você e, em um nível que ele não consegue verbalizar, ele sente uma familiaridade, uma sensação de eu te conheço de algum lugar. Ele não está te conhecendo. Ele está se reencontrando com uma parte da própria alma através de você. Nas redes sociais, não é a sua foto de biquíni perfeitamente posada que ativa a ânima dele. É aquele story aleatório, sem filtro, onde você está suja de terra cuidando das suas plantas, ou aquele vídeo em que você erra a letra da música, ri de si mesma e continua cantando. É a sua autenticidade crua. Quando você para de tentar ser a mulher que você acha que ele quer e simplesmente é a mulher que você é, em sua totalidade, você se torna um espelho para a ânima dele. E um homem jamais esquece a mulher que lhe mostrou um reflexo de sua própria alma. Ele não saberá explicar por que pensa em você, mas a verdade é que a sua imagem se tornou um símbolo poderoso dentro dele, um lembrete de uma totalidade que ele busca. A segunda verdade é ainda mais profunda e contra-intuitiva. Ela é a chave para criar um nível de confiança que a maioria dos casais jamais alcança. Chama-se o santuário para a sombra. Todos nós, homens e mulheres, temos um lado sombra. A sombra, para Jung, não é necessariamente má. É simplesmente tudo aquilo em nós que reprimimos, negamos ou temos vergonha de admitir que existe. São nossas inseguranças, nossos medos, nossas falhas, nossas esquisitices, as partes de nós que consideramos não aceitáveis para o mundo. Desde pequeno, um homem é ensinado a reprimir grande parte de sua sombra. Homens não choram. Seja forte. Não demonstre fraqueza. Ele aprende a usar uma máscara de competência, de controle, de força inabalável. Mas carregar essa máscara é exaustivo. A mulher que faz um homem se apaixonar em um nível visceral é aquela que, intuitivamente, cria um espaço seguro para que ele possa, por alguns instantes, tirar essa máscara sem ser julgado. Como isso acontece? Não é dizendo, pode se abrir comigo. As palavras são fracas aqui. É na atitude. É quando ele conta sobre um erro que cometeu no trabalho e, em vez de você dar uma solução ou criticá-lo, mas por que você fez isso? Você simplesmente escuta e diz algo como, nossa, imagino a pressão que você sentiu. É quando ele demonstra um traço de insegurança ou um medo infantil, e você não ri ou o diminui. Você acolhe. Você não precisa concordar, apenas validar o sentimento. Entendo por que você se sentiria assim. Ao fazer isso, você se diferencia de todas as outras pessoas na vida dele. Com os amigos, ele tem que manter a postura de vencedor. Com a família, muitas vezes, ele tem o papel de protetor. Com você, nesse santuário que você cria, ele pode ser apenas ele, inteiro, com suas luzes e suas sombras. O efeito disso é neurológico. A amígdala cerebral dele, o centro do medo e do estresse, se acalma na sua presença. Ele associa você a uma sensação de alívio, de paz. Ele não vai pensar, uau, ela acolhe minha sombra. Ele vai pensar, caramba, eu me sinto incrivelmente bem perto dela. Posso ser eu mesmo. E essa sensação, para um homem que vive sob constante pressão, é mais viciante do que qualquer atributo físico. Ele começará a te procurar não apenas por desejo, mas por necessidade de se reconectar com seu eu verdadeiro. Ele se apaixona não por quem você é, mas por quem ele se torna quando está com você. Um homem completo. E o segredo disso tudo é que, ao acolher a sombra dele, você também está dando permissão a si mesma para ser completa, para acolher suas próprias imperfeições. Essa energia de aceitação mútua é o alicerce dos vínculos mais inquebráveis que existem. A terceira verdade oculta é o motor da admiração masculina, a força que transforma interesse em devoção. É-se o desafio ao herói. Dentro de cada homem, adormecido ou desperto, reside o arquétipo do herói. Essa não é uma fantasia de capa e espada.
É uma necessidade psicológica profunda de superar desafios, de lutar por algo que importa, de se sentir competente e de ter uma missão. O grande erro que muitas mulheres cometem é interpretar isso de duas formas equivocadas. Ou elas tentam ser a donzela em perigo, criando problemas para que ele as salve, o que gera cansaço e ressentimento, ou elas tentam competir com ele, transformando o relacionamento em um campo de batalha para ver quem é mais forte, o que castra a polaridade e a atração. A verdadeira ativação do arquétipo do herói é muito mais sutil e poderosa. A mulher que desperta a paixão de um homem não lhe dá um problema para resolver. Ela é a própria jornada. Ela tem a sua própria missão. Ela tem um reino para governar. E esse reino é a sua própria vida. Quando você tem seus próprios sonhos, suas próprias paixões, seus projetos que te iluminam os olhos, você não se torna um fardo para ele, mas sim um horizonte. Ele olha para a sua vida, para a sua dedicação, para a sua coragem de perseguir o que você acredita, e isso o inspira a ser um herói em sua própria jornada. Ele não quer te salvar, ele quer ser digno de caminhar ao seu lado. O desafio que você apresenta não é me salve, mas sim me alcance. Isso o convida a crescer, a se tornar a melhor versão de si mesmo, não por obrigação, mas por inspiração. Na prática, é quando você não desmarca seus compromissos importantes por ele no último minuto. É quando você fala com entusiasmo sobre um curso que está fazendo ou uma meta que estabeleceu para si mesma. É ter uma vida tão rica e interessante que a presença dele vem para somar, não para preencher um vazio. Ele percebe, em um nível inconsciente, que você não precisa dele para ser feliz. E isso, paradoxalmente, o torna desesperado para fazer parte da sua felicidade. Um homem se apaixona pela mulher que o faz querer ser um homem melhor. Ela não exige isso dele. A própria existência dela, a forma como ela vive sua vida, é o convite. Ele se apaixona pela rainha de um reino vizinho, não pela prisioneira da torre. E o sinal mais claro de que o herói dentro dele foi ativado, um sinal que vou revelar mais adiante e que nenhum homem consegue esconder, é quando ele para de tentar te impressionar com o que ele tem e começa a compartilhar com você quem ele está se tornando. Isso nos leva diretamente à quarta verdade, que é o cimento que une todas as outras, o espelho do potencial. Enquanto a segunda verdade, o santuário para a sombra, é sobre aceitar quem ele é agora, com todas as suas falhas, esta verdade é sobre enxergar quem ele pode se tornar. Existe uma diferença crucial entre criticar um homem e refletir o potencial dele. A crítica foca no erro. Você nunca termina o que começa. O espelho do potencial foca na semente da grandeza. Aquela ideia que você teve para aquele projeto era simplesmente brilhante. Você tem um talento natural para ver as coisas de uma forma diferente. A maioria das pessoas na vida de um homem, incluindo ele mesmo, foca em suas limitações. A mulher magnética, no entanto, possui uma visão de raio-x para a alma. Ela consegue ver os talentos que ele subestima, as qualidades que ele esqueceu que possuía. Ela não o elogia de forma vazia. O elogio vazio alimenta o ego. Ela reconhece de forma específica e genuína o potencial não realizado. É quando ele te conta de uma paixão antiga que ele abandonou, e você diz, seus olhos mudam quando você fala sobre isso. Dá para ver que uma parte de você ainda vive lá. Você não está dizendo volte a fazer isso. Você está apenas segurando um espelho para que ele veja o próprio brilho. Jung chamou o processo de se tornar quem você realmente é de individuação. É a jornada da vida. A mulher que age como um espelho do potencial se torna a maior catalisadora do processo de individuação de um homem. Ela o ajuda a se reconectar com sua própria essência. E o que acontece quando alguém nos ajuda a nos tornarmos mais nós mesmos? Criamos um laço de alma. Ele sente que, ao seu lado, ele não está apenas vivendo, mas evoluindo. Sua presença o energiza, o faz sentir mais capaz, mais vivo. Ele pode não entender o mecanismo, mas ele saberá que, depois de conversar com você, ele se sente mais inspirado e mais confiante para enfrentar o mundo. E essa sensação é inebriante.
Ele vai buscar sua companhia como um girassol busca o sol, porque você o nutre em um nível que vai muito além do físico ou do intelectual. Você nutre o devir, o vir a ser, a alma dele em expansão. Você se torna a guardiã da melhor versão dele. E um homem jamais abandona a mulher que lhe mostrou o caminho de volta para casa, para dentro de si mesmo. Agora vamos mergulhar mais fundo. Por que essas verdades são tão universalmente poderosas? Por que elas funcionam independentemente da cultura, da idade ou da aparência? A resposta está na biologia e na psicologia evolutiva, que andam de mãos dadas com os arquétipos de Jung. Pense no cérebro humano como uma casa de 3 andares. O primeiro andar é o cérebro reptiliano, responsável pelos instintos básicos, sobrevivência, segurança. O segundo andar é o sistema límbico, a casa das emoções, dos laços, da conexão. O terceiro andar é o neocórtex, o centro da lógica, da razão, da linguagem. A maioria das pessoas tenta construir atração usando apenas o terceiro andar, conversas lógicas, listas de prós e contras, mas a paixão, o amor avassalador, não é decidido no neocórtex. É uma explosão que acontece no sistema límbico, no segundo andar, e é validada pelo cérebro reptiliano, no primeiro. Quando você cria um santuário para a sombra, você está enviando um sinal direto ao cérebro reptiliano dele, que diz: aqui é seguro. Você não será atacado ou julgado, sua sobrevivência social está garantida. Isso o faz relaxar em um nível primitivo. Quando você reflete a ânima dele, você está falando a língua nativa do sistema límbico. É uma comunicação de emoção para emoção, de alma para alma, que bypassa o filtro crítico da lógica. Jung diria que você está ativando o inconsciente coletivo, um repositório de experiências e símbolos compartilhados por toda a humanidade. O herói, a sombra, a ânima, não são ideias que ele aprendeu. São softwares que já vieram instalados em sua psique ao longo de milhões de anos de evolução. O homem pré-histórico, que era inspirado a se tornar um herói, um caçador melhor, um protetor mais forte, tinha mais chances de sobreviver e passar seus genes adiante. Aquele que encontrava uma parceira que o aceitava por completo, acolhia sua sombra, formava um vínculo mais estável, crucial para a criação dos filhos. Aquele que reconhecia na parceira os traços ideais de cuidado e conexão, a ânima, garantia um futuro mais promissor para sua linhagem. Esses não são processos conscientes, são códigos profundos que ainda rodam em nosso sistema operacional hoje. Portanto, quando você aplica essas verdades, você não está manipulando. Você está se comunicando da forma mais fundamental e honesta possível. Você está falando a língua que a alma dele sempre entendeu, mas que a mente moderna esqueceu como falar. E é por isso que ele não percebe que está se apaixonando. Porque não é um processo lógico de decisão. É um reconhecimento, um retorno, uma rendição a uma força muito maior do que a vontade consciente dele. E é nesse território do inconsciente que encontramos a quinta verdade oculta, uma das mais magnéticas e talvez a mais difícil de dominar para quem está acostumado a buscar segurança e previsibilidade. O ritmo imprevisível. Isso não tem nada a ver com se fazer de difícil ou jogar joguinhos de indiferença. Esses são truques do ego e são transparentes e frágeis. O ritmo imprevisível nasce da autenticidade de uma vida plena. É o reflexo de uma mulher que não orbita em torno de um homem, porque ela é o seu próprio sol. O cérebro masculino, especialmente o neocórtex, é uma máquina de detectar e prever padrões. Isso é útil para resolver problemas, construir coisas e planejar o futuro. No entanto, na atração, quando algo ou alguém se torna 100% previsível, o cérebro o categoriza como conhecido e seguro e move sua atenção para o próximo problema ou novidade. A mulher que está sempre disponível, que responde mensagens no mesmo segundo, que adapta toda a sua agenda à dele, torna-se neurologicamente menos estimulante. O ritmo imprevisível é o que acontece naturalmente quando você tem uma vida rica. Haverá dias em que você está imersa em um projeto
e responde de forma mais curta e focada. Haverá noites em que você está com suas amigas e o celular fica esquecido na bolsa. Haverá momentos em que você está totalmente presente com ele, entregue, e outros em que sua mente está viajando por suas próprias galáxias criativas. Sua imprevisibilidade não é uma estratégia para prendê-lo, é a consequência de você ser livre. Jung associaria essa energia ao arquétipo do mago ou do trickster, o pícaro, a figura que quebra padrões, que traz a novidade, que desafia o status quo. Essa energia gera uma tensão magnética. Ele nunca sabe completamente qual versão sua ele vai encontrar, e isso o mantém engajado, curioso. Isso dispara dopamina no cérebro dele, o neurotransmissor da busca, da motivação, do desejo. Ele se pega pensando em você, tentando entender seu funcionamento, sem perceber que o que o atrai não é um quebra-cabeça a ser resolvido, mas a beleza de um universo em constante expansão. Ele não se apaixona pelo seu padrão, mas pela sua música, que tem diferentes ritmos, pausas e crescendos. E a única forma de cultivar isso é genuinamente cultivar sua própria vida. Encha sua agenda com coisas que você ama, não para impressioná-lo, mas para nutrir a si mesma. Ele será apenas um dos convidados de honra para assistir ao espetáculo da sua existência. A sexta verdade é a linguagem secreta dos casais que se conectam de verdade, e ela se chama a linguagem dos símbolos. A comunicação humana é como um iceberg. As palavras que usamos são apenas a ponta visível. A maior parte da comunicação, o tom de voz, a linguagem corporal, a energia, o que não é dito, está submersa. A paixão e a intimidade florescem nesse território submerso. Construir uma linguagem de símbolos é criar um universo particular entre vocês dois, um código que só vocês entendem. Começa de forma simples, pode ser uma piada interna que surgiu de uma situação engraçada que vocês viveram. Pode ser um olhar específico que vocês trocam em uma sala cheia de gente, que comunica todo um parágrafo de cumplicidade. Pode ser uma música que se torna a música de vocês, porque tocava em um momento significativo. Pode ser um apelido que captura uma essência única da outra pessoa. Esses símbolos são incrivelmente poderosos, porque eles transformam o relacionamento de algo genérico para algo único e sagrado. Jung acreditava que a psique se comunica através de símbolos. Eles são a linguagem dos sonhos e do inconsciente. Quando vocês criam seus próprios símbolos, vocês estão literalmente tecendo suas almas juntas. Vocês estão criando uma mitologia particular. Cada vez que um desses símbolos é usado, ele não ativa apenas uma memória, mas toda a carga emocional associada àquele momento. É uma âncora emocional. Como você cultiva isso? Estando presente, prestando atenção aos detalhes. Quando ele disser algo engraçado ou peculiar, guarde. Use de volta em outro contexto. Quando um momento parecer especial, marque-o. Diga, vou me lembrar deste momento. Crie pequenas tradições, mesmo que seja algo bobo, como sempre pedir a mesma sobremesa. Esses rituais e símbolos fortalecem a identidade do nós. Eles criam uma barreira invisível que protege a intimidade de vocês do resto do mundo. E para um homem, que muitas vezes vive em um mundo de comunicação literal e transacional, entrar nesse espaço de comunicação simbólica e emocional com uma mulher é como descobrir uma nova cor. Ele não saberá nomear o que sente, mas sentirá que a conexão de vocês é diferente, especial, mais real do que qualquer outra que ele já teve. Ele se apaixona pela história que vocês, e somente vocês, estão escrevendo juntos uma palavra símbolo de cada vez. Agora que você compreende essas verdades, é hora de colocá-las em prática, não com manipulação, mas com percepção. Proponho a você um exercício poderoso para os próximos 7 dias, que eu chamo de o Observatório da Alma. Sua missão, durante esta semana, não é fazer mais, mas ver mais. Não é falar mais com ele, mas escutar em um nível mais profundo. Você se tornará uma observadora silenciosa da dinâmica entre vocês, uma cientista do coração. Primeiro,
pratique a observação da ânima. Em vez de se preocupar com sua aparência antes de encontrá-lo, concentre-se em seu estado interior. Antes de ele chegar, coloque uma música que te faça sentir poderosa. Relembre uma conquista sua. Conecte-se com sua própria paixão. Entre na interação com sua energia já transbordando. E então, observe. Observe os momentos em que ele se inclina para a frente, os momentos em que o olhar dele suaviza. Provavelmente, não será quando você estiver falando sobre o tempo, mas quando uma fagulha da sua verdadeira essência escapar. Segundo, o observatório da sombra. Quando ele compartilhar algo que o deixe minimamente vulnerável, uma frustração no trabalho, uma dúvida sobre o futuro, sua única tarefa é resistir ao impulso de consertar, aconselhar ou julgar. Apenas respire fundo, mantenha o contato visual e diga uma de 3 frases. Eu entendo. Imagino como isso deve ser difícil. Ou simplesmente, obrigada por compartilhar isso comigo. Observe o que acontece com a linguagem corporal dele. Ele relaxa os ombros, a voz dele fica mais calma. Você estará testemunhando em tempo real a criação de um porto seguro. Terceiro, o observatório do herói. Fale sobre uma de suas próprias metas com paixão genuína. Não para se gabar, mas para compartilhar sua energia. Fale de um desafio que você está superando em seu trabalho ou em um hobby. Observe a reação dele. Ele faz perguntas, mostrando curiosidade e apoio, ou ele parece intimidado e muda de assunto. A reação dele não é um julgamento sobre você, mas um diagnóstico de onde o arquétipo do herói dele se encontra. Este exercício vai tirar você do modo reativo e te colocar no assento do motorista da sua percepção. Você deixará de ser uma participante ansiosa e se tornará uma observadora consciente e magnética. Você começará a ver as correntes invisíveis que governam a atração, e esse conhecimento, essa clareza, é o verdadeiro poder. Ao iniciar o seu observatório da alma, o universo, e especificamente ele, começará a te enviar sinais de confirmação. É como aprender uma nova palavra e, de repente, começar a vê-la em todos os lugares. Você não está mudando o mundo. Você está mudando sua capacidade de percebê-lo. O primeiro sinal que você notará é o que Jung chamou de sincronicidade. As coincidências começarão a parecer menos coincidências e mais significativas. Você vai pensar nele e ele vai te mandar uma mensagem. Ele vai mencionar um filme que você assistiu na noite anterior. Ele vai usar uma expressão exata que estava na sua mente. Isso não é mágica. É o resultado de 2 psiques começando a entrar na mesma frequência. Quando você opera a partir da sua essência, ativando a ânima dele, e cria uma conexão de alma, acolhendo a sombra, você abre um canal de comunicação subconsciente. A sincronicidade é apenas a manifestação externa dessa conexão interna. É o universo piscando para você, dizendo: sim, você está no caminho certo, continue. O segundo sinal de prova é a iniciação espontânea. Homens, por natureza, são mais reativos na comunicação emocional. Eles tendem a responder quando perguntados. Mas quando você ativa essas verdades ocultas, algo muda. Ele começará a iniciar conversas mais profundas, espontaneamente. Ele vai te mandar uma mensagem no meio do dia, não para perguntar o que você está fazendo, mas para compartilhar um pensamento, uma ideia, uma música que o fez lembrar de você. Ele vai, do nada, te contar uma história da infância dele. Ele vai compartilhar um plano ou um sonho para o futuro. Quando um homem faz isso, ele está simbolicamente te entregando uma chave para o seu mundo interior. Ele está te convidando para além do pátio superficial, onde a maioria das pessoas fica, e te levando para os jardins privados de sua mente e coração. Ele faz isso porque seu cérebro reptiliano já o sinalizou como seguro e seu sistema límbico o sinalizou como essencial. A necessidade de se conectar com você começa a superar o medo da vulnerabilidade. O terceiro e talvez o mais poderoso sinal de prova é a prioridade inconsciente.
Um homem se apaixona com seu tempo antes de se apaixonar com suas palavras. O tempo é o recurso mais finito e precioso que ele possui. Observe o tempo dele. Ele não vai necessariamente dizer, eu quero passar mais tempo com você. Em vez disso, o tempo dele começará a se curvar naturalmente em sua direção. Ele encontrará desculpas para te ver, mesmo que por 5 minutos. Ele responderá suas mensagens mais rapidamente, não por obrigação, mas porque a conversa com você se tornou um ponto alto em seu dia. Ele pode ter um dia exaustivo, mas ainda encontrará energia para uma ligação de boa noite. Isso acontece porque, em sua mente inconsciente, você passou da categoria opcional ou agradável para a categoria essencial. Sua presença se tornou uma fonte de energia, não um dreno. Ele busca você para se recarregar, para se sentir visto, para se reconectar com a melhor versão de si mesmo. E é aqui que chegamos à 7ª e última verdade oculta, a que amarra todas as outras e solidifica seu lugar como uma mulher inesquecível. Ela se chama a Rainha Soberana. A Rainha Soberana não é uma mulher que exige ser tratada como realeza. Ela é uma mulher que governa o próprio reino com tanta integridade e paixão que sua energia real é inconfundível. Seu reino é sua vida, seus valores, seus padrões, seus sonhos e seus limites. Ela não precisa de um rei para validar seu trono. A Rainha Soberana pratica todas as outras verdades, não como uma técnica para conseguir um homem, mas como uma expressão de seu próprio ser. Ela ecoa a anima porque ela é autenticamente ela mesma. Ela oferece um santuário para a sombra porque ela já fez as pazes com a própria sombra. Ela é um desafio ao herói porque sua própria jornada é sua maior prioridade. Ela tem um ritmo imprevisível porque sua vida é rica e cheia. A verdade mais profunda é esta: um homem de valor não se apaixona por um vazio a ser preenchido. Ele se apaixona por uma plenitude que o transborda. Ele não quer ser a sua fonte de felicidade. Ele quer se juntar à celebração da felicidade que você já cultiva. Você não é a metade de ninguém em busca de outra metade. Você é um universo inteiro e ele tem a sorte de ser convidado para uma exploração. E quando um homem sente essa energia soberana, essa autossuficiência radiante, isso elimina toda a pressão e o medo. Ele se sente livre para te escolher, não por necessidade ou carência, mas por pura e avassaladora admiração. Ele se apaixona porque perto de você, ele não apenas se sente um homem melhor, ele se sente inspirado a se tornar um rei digno de caminhar ao lado de sua rainha. Lembre-se da mulher que começou a assistir a esta narrativa. Lembre-se da dúvida, da ansiedade, da busca por respostas fora de si mesma. Essa mulher deu lugar à consciência. As 7 verdades que você descobriu não são truques, são portais para o seu poder mais autêntico. Você não aprendeu a manipular a mente de um homem, você aprendeu a falar diretamente com a alma dele, usando a linguagem universal dos arquétipos, uma linguagem que você mesma carrega em seu ser. A necessidade de decifrá-lo desaparece quando você se torna fluente em si mesma. A atração deixa de ser uma caçada e se torna uma dança, uma ressonância. Você não joga mais o jogo. Você se tornou a própria música que o faz querer dançar. E quando você estiver pronta para entender como essa mesma energia soberana não apenas cria a paixão, mas a sustenta e aprofunda ao longo do tempo, o universo, como sempre, te mostrará o próximo passo. Você não persegue, você atrai, você não se diminui, você expande. Você não é a opção, você é o destino.